Você vai ouvir uma mensagem produzida pela Verdade que Liberta Curitiba, adorando a Deus, transmitindo vida, cultivando relacionamentos. Deixamos aqui no finalzinho de outubro, mês de novembro, uma caixinha aqui que o Ricardo fez bem bonitinha, uns pontinhos de interrogação lá, você pediu, eu selecionei ali as mais pedidas, na verdade, selecionei algumas palavras, e a primeira delas foi a mais votada, então por isso que ela vai ser a primeira hoje. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vamos ver se você ao olhar, vai conseguir decifrar qual é o nosso tema mais votado aí, que as pessoas têm interesse em saber. Os dons espirituais, muito bem. E eu tentei incrementar um pouquinho. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre o Espírito Santo e os dons espirituais. 1 Coríntios 12, vamos ler o versículo 7. E essa primeira palavra já quer revelar alguma coisa. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Versículo 7. E agora eu gostaria que você pulasse, não lesse essa parte do meio, que está a relação. Fosse lá para o 11. Versículo 11. Todas essas coisas, e nós já vamos rever que coisas são essas, porém são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente. Temos alguma tradução diferente? Particularmente, distribui o que, Natália? Como lhe apraz, que era a parte final aqui, a cada um como quer. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um. Vamos falar hoje aqui um pouco sobre o Espírito Santo e os dons espirituais. Após Jesus ter cumprido na íntegra, cabalmente, tudo aquilo que ele precisava cumprir, que o Pai tinha determinado, ele retornou aos céus. E ele deixa aquela famosa promessa para nós, que está lá no livro de Atos 1:8, não precisa abrir. Eu já separei aqui para você, diz assim, você já sabe de cor já, né? Mas recebereis poder. Eu já trouxe uma palavra sobre isso, essa palavra poder é a palavra grega dunamis, que era poder para agir. Poder, não é aquele poder de, nossa, agora eu estou revestido e recebe aí agora, não é esse tipo de poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Antes de surgir todo esse negócio, a história de dons espirituais, existe essa promessa. E a promessa qual é? Não é a promessa dos dons espirituais, a promessa é do Espírito Santo. E não é de o Espírito Santo como ele já era conhecido e atuante na época. Diz que nós receberíamos poder, e essa palavra poder é a palavra dunamis, que é poder para atuar. Não é um poder para você ficar parado, um poder para você se vangloriar, um poder para você utilizar para os seus próprios benefícios e ao seu bel prazer. É um poder para agir em nome de Deus, porque ele diz assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e o que acontece depois? E ser-me-eis testemunhas. Primeiro ponto que nós precisamos entender, amado, antes de nós entrarmos no assunto de dons espirituais. Por que é que nós recebemos o poder do Espírito Santo? Não é para nós sentirmos um calafrio, um movimento diferente, um calor gostoso, um sentimento de paz no coração, uma sensação do sobrenatural mais perto de mim, sinto Deus mais perto de mim. Não é para isso que o Espírito Santo é derramado. Quando é que nós recebemos, ou melhor, para que nós recebemos esse poder? Para sermos, o que diz aqui? Testemunhas. O poder do Espírito Santo ele é derramado para que nós sejamos testemunhas. Agora eu pergunto para vocês, primeira pergunta, eu sempre faço perguntas, né? O que é uma testemunha? Ou melhor, o que uma testemunha faz? Testifica, não é óbvio? O que uma testemunha no banco lá de um juiz precisa fazer? Precisa falar. Ele está ali para isso. Se espera que ele tenha informações relevantes, de preferência, que venham a corroborar para a resolução daquele problema. E olha o que Deus coloca em Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês vão receber poder quando vier o Espírito Santo. Poder para quê? Para falar. Poder não para você viver a tua vida trancada dentro da tua casa e sentindo a presença de Deus única e exclusivamente para você dentro do teu lar santo. O poder do Espírito Santo ele é derramado para ser testemunha. Ninguém é testemunha dentro de quatro paredes, não é verdade? Você precisa estar em público. Você precisa estar diante das pessoas. Portanto, amado, antes de nós falarmos sobre dons espirituais, nós precisamos falar sobre o dom do Espírito Santo.
Receber o Espírito Santo significa que quando você vai abrir a boca, não é você falando. Sabe, foi essa experiência que eu tive no carro hoje vindo para cá. E eu comecei a lembrar tudo aquilo que eu tinha conversado com aquele casal ontem à noite, com aqueles casais ontem à noite no casamento. Eu falei, Senhor, que privilégio. Sabe, que não foi eu mesmo que estive falando, os assuntos desenvolvendo, e comecei a orar por eles para que essas sementes que o Espírito Santo sobre mim, me dando poder para ser testemunhas em toda e qualquer circunstância, que possa gerar fruto naquelas vidas, que eles possam encontrar o Senhor, seja em qualquer lugar, pode ser em outra igreja, não tem problema, mas que encontre o Senhor, que encontre essa vida plena. Esse é o poder do Espírito Santo, querido. E sabe que a conclusão que eu fui chegando e as lágrimas foram surgindo ali dos meus olhos, eu falei, Senhor, eu quero mais disso. Não mais disso porque eu estou sentindo algo bom agora, mas eu quero mais dessa experiência de ser usado por Ti dessa maneira. E aí vem as consequências, eu comecei a pensar, eu sou muito racional, né? Poxa, de repente Deus vai fazer eu passar uma situação de vergonha. De repente Ele pode me fazer passar uma situação difícil para poder glorificar o nome dEle. E aí eu colocando esse raciocínio na minha mente, será que eu quero fazer essa oração mesmo? E aí eu continuando, ouvindo aquela canção e meditando, falei, não, Senhor, quer saber de uma coisa? É a minha vida que eu te dei. Eu larguei tudo para poder te servir, então, Senhor, usa-me de uma maneira diferente. Eu não sou um evangelista por natureza, Pai, mas eu sou um proclamador da Tua palavra em todos os lugares. Significa que talvez eu não tenha esse talento exacerbado na minha vida, mas não significa que eu não precise testemunhar de Ti. Porque todos nós fomos chamados aqui, não é verdade? Recebereis poder para ser testemunha. Querido, antes de nós falarmos sobre dons espirituais, nós precisamos entender que o Espírito Santo está sobre nós, para nós proclamarmos essa palavra. Quando nós apenas recebemos, entramos naquela síndrome dos 3 S's, né? Que eu sempre falo para vocês. Salvo, sentado, satisfeito. Pronto. Deus não quer isso para você. Deus quer que você seja salvo, sim. Deus quer que você sente, que você se satisfaça com a palavra dEle, com o elogio, com o louvor, mas que você saia e entre, se enquadre na última parte do verso 8 de Atos. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, para você ser testemunha dentro da tua casa, que é a tua Jerusalém, que é onde você mora, é o lar deles. Judéia é o teu bairro, é aquilo que circuncidava. Samaria é o teu estado, que era a província. E até os confins da terra significa que onde você for, o Espírito Santo está contigo. Por isso, querido, não se envergonhe. Quando surgir um assunto e você precisar falar de Deus, não se envergonhe. Lembre dessa passagem que o Espírito Santo está na tua vida. Justamente para você falar o que você precisa falar. Ai, mas eu não sei o que falar. Você lembra o que ele coloca? Não se preocupem com o que é a vez de falar. Naquela hora, esse é o contexto desse versículo. O Espírito Santo vos fará lembrar. Não é para a hora da prova, tá? Juventude aí que está na faculdade. Não é para a hora da prova. Isso também vai dar uma força. Mas o contexto é, fará lembrar o que vocês precisam dizer para as pessoas que precisam ouvir a Deus. Quem está entendendo diz amém. E aí, meu amado, nós entendemos aqui em Coríntios que Paulo está dando um alerta para aquela igreja que estava bem perturbadinha. Que o Espírito Santo ele concede dons espirituais à igreja para uma finalidade. Vamos voltar ali no texto para você relembrar? Versículo 11 do capítulo 12. Todas essas coisas que está falando sobre os dons, depois a gente vai ler, são realizadas pelo mesmo Espírito e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. E aí o versículo 12 do capítulo 14. Passa uma página para frente, por favor. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. O Espírito Santo ele derrama dons espirituais sobre a igreja para edificação, meu amado. Não é para satisfação pessoal, não é para confirmação de chamado, é para única e exclusivamente edificar, fortalecer o corpo de Cristo. E nós vimos ali que é para o bem de, o que diz o versículo 11? Por bem de todos. Essa é a finalidade dos dons espirituais. E aí tem uma relação, e agora que nós vamos ler, uma relação de dons ali. Vamos ver, versículo 8 do capítulo 12. Diz assim, ó, pelo Espírito. E ele que esse Espírito, lembrando que é a cada um. A um é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, é a palavra de conhecimento. A outro, a fé. Pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar. Pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, você está vendo que não é uma pessoa individual?
discernimento de espíritos, há outra variedade de línguas e ainda há outra interpretação de línguas. Existe uma outra relação aqui embaixo que nós já vamos ler, mas o primeiro ponto a ressaltar aqui nesse texto, querido. A um é dada, a outro, a outro, a outro, a outro e mais outro e ainda a outro. Isso mostra o quê? Que nem todos receberemos os mesmos dons. Eles não vão ser dados a todos. É para edificação do corpo. Aqui nós quebramos alguns paradigmas. Existe um dom aí que todo mundo gosta, que todo mundo fala, que todo mundo quer, que talvez, às vezes, ressalta de uma maneira exacerbada, que é o dom de línguas. Isso não é novidade, porque Paulo ele separa vários versos aqui para falar sobre isso, que isso aqui acontecia em Corinto também, querido. Eles também davam muita ênfase a esse dom. Estava dando muita ênfase, e ele vai colocar ali que esse dom é bom. Ele fala assim, olha, eu falo mais em línguas do que todos vocês. E ele fala isso depois de ele ter falado assim um textão, parece que o dom de línguas não vale nada. Olha, melhor que vocês profetizassem. Melhor que vocês fizessem isso, fizessem aquilo, porque aquilo edifica a igreja. O dom de línguas, ele vai edificar a si mesmo. A mente não está raciocinando, a mente não está recebendo. O Espírito está sendo vivificado. Esse não é o nosso objetivo hoje, mas só esse primeiro alerta, querido. Que nem todos, aí às vezes, alguns lugares jogam um jugo sobre a pessoa. Se você não tem esse dom, você não é batizado com o Espírito Santo. Você não tem o Espírito Santo. E o que a palavra diz sobre isso? Isso é um dom. E ele fala que a um é dado, a outro é dado, nem todos receberão. Qual é o alerta que nós precisamos fazer também para trazer o equilíbrio? Ele fala para nós buscarmos com zelo os dons espirituais. Ou seja, é para nós buscarmos também este, mas não apenas este. Então, portanto, se você foi uma dessas pessoas que colocou lá na caixinha do Você Pediu, se você tinha essa dúvida, será que eu tenho o Espírito Santo porque eu não falo em línguas? Você tem o Espírito Santo para você ser testemunha, para você ter o poder de testemunhar sobre a tua vida. Amém? Primeira coisa. Romanos 12 dá uma outra relação. Segura o teu dedinho aí em Coríntios. Vamos voltar ali. Romanos 12 ele também fala sobre, é o mesmo Paulo escrevendo assim, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom, olha, começa a surgir outros pontos, esses aqui às vezes ninguém quer, né? Parece que é uma relação de dons sobrenaturais e uns dons assim relacionais. Se o seu dom, é o que vai dizer agora, é servir, também é um dom. Sirva. Se é ensinar, também é um dom. Ensine. Olha esse aqui que legal. Eu acho que eu tenho um pouco desse aqui. Se é dar ânimo, que assim faça. Encoraje as pessoas. Se tem facilidade para isso, encoraje, faça. Se é contribuir, também é um dom, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Está aqui uma outra relação que às vezes é deixar de lado, não tem tanto status. Tem mais uma relaçãozinha lá no livro de Efésios, na carta aos Efésios, capítulo 4. Essa aqui é mais conhecida. Ele fala assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para quê? Com o fim de, olha o objetivo, preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, que somos nós, seja edificado. Para que existe esse pessoal todo? Para que existe esses dons todos? Por que Deus derrama todo esse tipo de graça? Para que você e eu sejamos edificados. O propósito, meu querido, é que nós não sejamos mais crianças levados por qualquer vento de doutrina. Sabe, para que quando surgir ali um homem astuto, a esperteza dos homens que induzem ao erro, você não cair nisso. É para isso que existem os dons. Para que você seja edificado, para que você consiga discernir o que é a semente de Deus e o que é, ou melhor, deixa eu trocar o exemplo, o que é o trigo e o que é o joio. Porque o joio é muito parecido com o trigo. Sabe, hoje em dia nós ouvimos um monte de coisa que parece evangelho, sabe, mas é joio. Na hora de moer, na hora de fazer o pão, não dá para fazer, é ruim. Nós ouvimos um monte de coisas que parecem com o evangelho, mas não é. Por isso que esses dons são distribuídos da maneira com que Deus quer. O que Deus pede de nós? Que nós busquemos. Sabe, que você comece a colocar dentro da tua oração, Senhor. Comece a olhar esse texto de 1 Coríntios 12, olha Romanos 12 também, olha Efésios 4, Senhor.
Pai, tua palavra diz aqui que é para nós buscarmos isso. E eu quero fazer, e aí você começa a colocar. E o que nós entendemos, querido, que todo crente, todo cristão, ele tem pelo menos um desses dons espirituais aqui. Não são só aqueles 9 sobrenaturais. Ele tem pelo menos um desses aqui. O servir, o edificar, o consolar. E cada um de nós somos um ministro. O que é um ministro? É um servo. Cada um de nós que recebemos esse Espírito Santo para sermos testemunhas, que recebemos dons específicos para quê? Para ser aplicado dentro do corpo. Nós somos servos. E como que nós devemos servir, querido? 2 coisas. Glorificar a Deus, em primeiro lugar, e edificar as pessoas. Mas qual é o verdadeiro teste de um ministério? Se esse dom, essa graça, essa habilidade que Deus derramou sobre mim, em primeiro lugar, está edificando a Deus, não exaltando o meu próprio nome. Em segundo lugar, está edificando de fato o corpo, é uma via de aqui e aqui. Aquilo que eu recebo de Deus, esse dom extraordinário de Deus, em primeiro lugar, ele glorifica o nome de Deus. E segundo, não sou eu que entro dentro dos holofotes, é o nome dele. Em segundo lugar, as pessoas ao meu redor estão crescendo, estão melhorando, ainda que elas não estejam na perfeição, mas elas estão recebendo, tendo um impacto, estão tendo um bom exemplo da obra de Deus sobre a minha vida. Esse é o maior teste, querido. Que se você está dentro do caminho de Deus, esse é o maior teste se os dons que Deus tem colocado sobre a tua vida realmente estão funcionando da maneira como deveriam. Estão glorificando a Deus e estão edificando. O que é edificar? Não é construir? Colocar um tijolo em cima do outro? Construir alguma coisa? Nós estamos em constante processo de edificação na nossa vida. Sabe? Nós estamos chegando no fim do ano, já tenho separado lá as palavras de começo de ano. É aquela avaliação anual que eu preciso ver, Senhor, eu posso não ter crescido nessa ou nessa área, mas eu tenho que ter crescido. Eu não posso ficar estagnado, porque quem fica estagnado não está estagnado, está regredindo. Edificar. Senhor, eu quero ser edificado. Eu separei aqui 3 coisas rápidas sobre o perfil de um servo, daquele que tem os dons espirituais. O primeiro deles, que ele deve ter uma verdadeira paixão por aquilo que ele quer fazer no reino. Eu gosto de fazer isso. Sabe, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de ensinar as pessoas, eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de servir, tem alguma coisa que você gosta de fazer dentro do reino de Deus. Essa é a primeira indicação do que Deus te chamou para fazer. Eu tenho paixão por isso. Nossa, olha, precisava fazer isso aqui, meu coração já se inflama, se alegra, organizar, montar, sei lá, pode ser alguma coisa assim diante das pessoas, ou pode ser algo de bastidor. É aquilo que chama a tua atenção, que move teu coração. Segundo, você precisa buscar aprimorar esse dom. Não basta apenas gostar. Eu gosto de cantar. Não basta apenas gostar, tem que se aperfeiçoar. Eu gosto de servir, mas você vai lá e faz os troços tudo errado, né? Cheio das fitas isolantes, tudo errado, né, Zeca? Aí os irmãos levam choque, a hora que vai pegar ali. Não, mas eu gosto. Tem que se aperfeiçoar, querido. Não adianta apenas, recebi o dom agora, pronto, Deus vai fazer tudo. Não, vem a minha parte. E a terceira coisa, a primeira, portanto, é tenho paixão, eu gosto disso. Segundo, eu preciso procurar me aperfeiçoar. E a terceira é colocar o meu estilo pessoal de ser e como realizar. Como eu vou fazer isso? Eu tenho essa paixão por ensinar, passar os estudos, os primeiros passos, eu gosto. Então você vai procurar se aperfeiçoar naquilo, né? Entender, estudar sobre aquilo. E a terceira coisa, colocar a tua essência. Se você é uma pessoa bem-humorada, você vai usar o bom humor, como muitas vezes eu faço. Ou, se você é uma pessoa que gosta de trabalhos manuais, você vai usar a tua maneira de ser, né? A Celita faz bastante isso, de usar figuras e tal, e mostrar, o Ricardo desenha as coisas. É a maneira de ser dele, de expressar, de ensinar, de mostrar. Paixão, empenho, que é o estudo, a busca por melhorar. E aí é o teu jeito de ser. Por isso que Deus colocou esse dom sobre você. Sabe, querido, você não precisa procurar ser igual a mim na maneira de falar, na maneira de vestir, de fazer as coisas. Você vai ser você mesmo, porque Deus colocou isso sobre você, para que essas características que já estão em você comecem a edificar o corpo. Entende? Comece a olhar para você com mais carinho. Poxa, olha o jeito que Deus me fez. Não é um jeito assim, duro e mal educado. Não, mas é o teu olhar de amor. É a tua seriedade, é o teu compromisso, é o teu jeitinho manso. Ou é aquela, né, a tua energia para cima e tal, e contagiante, né? É o jeito que Deus colocou sobre você. Para que você faça o quê? Glorifique e edifique a igreja.
Amém, meu amado? Esse é o objetivo, esse é o teste. Sempre faça essa pergunta: eu estou glorificando a Deus com o que eu estou fazendo? Eu estou edificando aqueles que estão ao meu redor? E deixa eu te dizer outra coisa. Deus não designou a gente para sermos iguais. A unidade, ela não é alcançada por a gente ser parecido um com o outro. Na maneira de vestir ou de andar. Sabe que a unidade, ela é alcançada quando nós temos o mesmo propósito. Totalmente diferente. Nós podemos ser extremamente diferentes em personalidade, na maneira de falar, na maneira, às vezes, de organizar as coisas. Uns querem assim, outros querem assado. Isso não quer dizer unidade. Está tudo assim, todo mundo anda conforme o fulano lá quer. A unidade, ela é expressa quando o propósito é único. Ali, dentro desse cartaz, tem um propósito. Nós estamos procurando atrair as pessoas pelo amor. Está lá naquele DNA. Se você nunca olhou lá, por favor, olhe, decore aquilo, que é a nossa missão. Atrair as pessoas pelo amor. Que amor? O amor de Jesus. E libertá-las como? Através do conhecimento da verdade. E aí, uma vez que elas conhecem a verdade, elas entram lá naquele primeiro degrauzinho. E aí o nosso objetivo, com as palavras, com os PGs, com os encontros, é fazer com que ela comece a subir nessa escalada do conhecimento de Deus. Para que ela comece a crescer na verdade. E à medida que ela vem, que ela se alimenta, que ela glorifica a Deus e começa a glorificar as pessoas, ela entende que ela precisa ter um compromisso agora com Deus. Compromisso significa que se as coisas derem errado, ela continua ali, amando a Deus, entendendo, até que ela esteja centrada na verdade. O que é uma pessoa centrada? Não importa o que aconteça ao meu redor, eu sei aonde eu quero chegar. Nada vai me desviar. Eu estou centrado naquilo que eu quero, que é a glória de Deus. Amém? Vou te dar 3 dicas, querido, para você descobrir o teu dom espiritual, o não sobrenatural, né? A primeira delas eu já dei uma pista aqui. Qual é o seu maior sonho? Qual é a coisa que te dá mais alegria? O que você gosta assim, que é a tua paixão? O que você gosta de fazer? Isso indica um lugar onde você servirá. Aquilo que eu gosto, poxa... Ou aquilo que te incomoda mais. Poxa, tá errado, né? Se eu deixar os fios aqui tudo fora do lugar, meio desencapado, eu tenho certeza que o Zeca vai chegar daquele jeitinho dele. Ô, pastor, você acha a gente dar uma arrumada aí nesse negócio aí? Que é aquilo que incomoda ele. Poxa, você foi chamado para organizar. Você foi chamado para mexer. Glória a Deus pelos dons sobre cada um. Glória a Deus que nós temos gostos diferentes. Aquilo que te traz paixão, aquilo que te traz alegria, ou que te incomoda mais no bom sentido, não é para você criticar, é para você entrar ali e fazer a diferença. Essa é a primeira indicação do dom que Deus derramou sobre você, do qual é a área que você vai servir. Segunda indicação, os dons espirituais, aquilo que você tem, vai indicar o que você fará quando você estiver servindo. Se você tem dom de ensinar, provavelmente gosta disso, tem a paixão por isso e se empenha por isso, provavelmente é o que os primeiros passos vai ser a tua maior paixão. Poxa, quando você entra na igreja, tenho algo para eu ensinar, poxa, me dá aqui que eu já quero fazer. E terceiro, que eu falei antes ali, o seu estilo pessoal, ele vai dizer como você vai fazer. Então, primeiro, a tua paixão, ela vai dizer mais ou menos o que é que você vai fazer. O que Deus está colocando no teu coração? O que move o teu coração sobre isso? Os dons que Deus vai te dar, ele vai indicar o que você vai fazer. E a tua maneira de ser, o seu estilo pessoal, como você vai fazer isso? Vai fazer meio sozinho? Vamos juntar mais gente? Vamos motivar mais pessoas? Meu amado, Deus concede esses dons, ou capacitações, nós podemos chamar também, única e exclusivamente para nós servirmos melhor os outros. Eu gostaria que dentro dessa palavra de hoje, você avaliando sobre os dons espirituais, o que Deus já colocou sobre você. Às vezes você apenas ouviu falar dos dons espirituais sobrenaturais, as palavras de conhecimento. Ter fé também é um dom. Sabe, o dom de operar milagres. Existem vários milagres, pseudo-milagres acontecendo por aí. Uma outra palavra para outro dia. Senhor, eu quero a verdade. Eu quero aquilo que é teu. Sabe, meu amado, quando Jesus ia orar pelas pessoas, por exemplo, para acontecer um milagre, você não vê uma cartilha. Jesus simplesmente faz uma pergunta que é para ver a fé do coração. O que você quer que eu faça? Por mais que seja um cego na frente dele, ele pergunta, você quer isso mesmo? O que você quer que eu faça? E Jesus libera uma palavra. Se você, porventura, precisar orar por um doente, meu amado, você só precisa ter fé. Você não precisa de palavras-chave. Sabe, quando dizer essas palavras com essa entonação, batendo o pé, e assim, e pá, aí vai acontecer. É a oração do justo que pode muito em ser feita. Você só tem que se preocupar em querer glorificar a Deus e edificar. Senhor, você tem aqui uma necessidade. Eu não sei se eu tenho esse dom ou não, Senhor, mas agora eu sou a pessoa que está aqui. Age agora, Pai, aonde ela está sofrendo.
ela compartilhou isso e isso aqui comigo, essa pessoa. E agora, Pai, da maneira como o Senhor é gentil, calmo, sublime, poderoso, libera o teu poder agora. E que ela seja curada, essa pessoa seja curada agora no teu nome, Pai, para a tua glória. Você entende, amado? Se você fizer essa oração com fé, e não precisa repetir as palavras que eu acabei de dizer, esse é o entendimento, esse é o dom. Não vai precisar de nenhum reteté, nem nada para Deus agir naquele lugar. Porque o dom é dele. Ele dá para quem ele quer, no momento que ele quer. Não é? Você pode pedir o quanto você quiser, se ele quiser dar, porque ele fala a um, a outro, e a outro, e a outro. Nós precisamos de todos os dons dentro dessa igreja. Para quê? Para que essa igreja seja edificada. Por isso, meu querido, tire todas as tuas esperanças sobre a minha vida. Porque aqui não teve nenhum que falou assim, esse cara que recebeu todos. Se não tem nenhum que recebeu todos, quem sou eu para receber todos? Sabe onde Deus vai derramar? Na tua vida. Quem crê diz amém. Quem quer, diz amém. Busque com zelo, busque. Comece a fazer as tuas orações. Em especial agora nesse fim de ano, no começo de ano, Senhor, derrama sobre mim dons espirituais. Não esquece de propósito. Porque eu quero glorificar o teu nome, eu quero edificar aquelas pessoas que estão caminhando comigo. Você entende isso, amado? Que não é para você ganhar um status aqui dentro ou em qualquer outro lugar, mas o anseio de nós buscarmos os dons, Senhor, a minha igreja precisa. Eu estou vendo uma necessidade lá, Pai, e eu quero atuar, eu quero servir, eu quero de alguma maneira com que o Senhor me use. E querido, Deus vai te usar. Eu jamais vou poder limitar o poder de Deus sobre a vida de alguém, eu não tenho esse poder. Eu não tenho o poder, ninguém no mundo tem o poder de acabar com o teu ministério, querido. Se Deus tem algo para você, tenha essa certeza no teu coração que não existe homem que vai matar o dom dentro de você, porque ele vem de Deus. Se você acredita que alguém pode abafar o ministério, significa que você acredita que aquela pessoa tem mais poder que Deus. Eu clamo ao Senhor, sempre, sempre em minha oração, Senhor, manda mais pessoas para que nós cresçamos em edificação. Amado, nós temos uma oportunidade genuína, preciosa, todas as semanas, com os pequenos grupos de você, enxergar uma necessidade específica nos 4 cantos da cidade e ser um instrumento de Deus naquele lugar. Com Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis poder para ser testemunha. Sabe, no ano que vem, quando os PGs retornarem, saia da tua casa com esse intuito. Aqui é um lugar de testemunhar. Nós abrimos essa porta aqui para testemunhar do amor de Deus. E nós precisamos trazer essas pessoas para ouvir falar de Deus. E elas vão ser edificadas, sabe onde? Não é apenas comigo, meu querido, é com você. São dons diferentes que Deus vai colocar sobre cada um. Sobre o Marcos ele vai colocar uma coisa, sobre o Joeli ele vai colocar outra coisa, sobre o Frank outra coisa, sobre o Geraldo outra coisa, sobre o André outra coisa, e assim nós vamos, dentro dessa unidade de propósito, nós vamos crescer, e nós vamos ser edificados, porque os dons são diferentes, a um é dado uma coisa, a outra é dado outra. Aonde está a unidade? No propósito. Nós todos somos uma família por causa disso, crescemos no mesmo propósito. Essa é a intenção dos dons espirituais, querido. Não é que nós sejamos aqueles pseudo-espirituais que quando eu falo aqui, digo uma frase bonita, vocês aplaudem, dão glória a Deus e bate palma, e aí grito e tal. Tem algumas coisas genuínas? Tem, Deus recebe cada um delas. Mas aquilo que é emoção, que é histeria coletiva, não produz fruto porque não glorifica a Deus. E muito menos edifica as pessoas. Porque vem ano e passa ano, aquelas pessoas continuam na mesma, ou pior do que estavam. Porque agora acham que já têm um conhecimento da palavra. A diversidade de dons, versículo 4. Mas há um só Espírito. A diversidade de membros, mas é um só corpo. Há diversidade de serviço, mas é uma só igreja. Você entende isso? Para nós concluirmos. Uma grande prova do uso correto dos dons espirituais é aquele que resulta na glória de Deus e na edificação dos outros, e com isso proporciona também uma edificação daquele que está exercendo aquilo. Você entende? Qual é a prova que eu estou exercendo bem esse dom espiritual? Ele está resultando na glória de Deus, o nome de Deus está sendo conhecido, o nome de Deus está sendo glorificado, eu estou edificando aqueles que estão ao meu redor, eles estão crescendo, eles estão amadurecendo, e automaticamente, depois, por último, eu sou edificado. Entende? Quando eu tenho que passar uma palavra para vocês aqui, eu preciso de tempo, eu preciso gastar horas preparando e estudando. Para quê? Para que Deus seja glorificado, para que vocês sejam edificados, mas automaticamente, quem foi edificado aqui? Eu.
Fui eu que vi, que entendi. Pai, olha como Tu és bom. Olha aqui, Senhor. Olha lá aquele outro. À medida que nós vamos servindo, e essa palavra é importante, querido. À medida que você está servindo, você vai ser notificado. Às vezes nós queremos que Deus faça algo. Eu quero sentar em casa, eu quero assistir televisão, e eu quero ser edificado. Tem aquela velha máxima, né? Você quer colher coisas diferentes? Plante coisas diferentes. Saia da tua zona de conforto. Sabe, no ano que vem, se prontifique para o seu líder de PG. Olha, pode contar comigo aí se você precisar de alguém para receber as pessoas assim com um olhar bonito, com um semblante formoso. Sou eu mesmo, conte comigo. Ou, olha, me ajude, se me ajudar, eu gostaria de um dia, de repente, passar uma palavra, tal. Ele vai ter a maior alegria em investir em você. Sabe, em te ajudar, para que você cresça, porque o objetivo é que você fale disso em outros lugares, que você não permaneça naquele lugar ali muito tempo, não. Você fale de Deus, receba o poder do Espírito Santo para ser testemunha. Amado, se lance nesse desafio. Te garanto, você vai ter um monte de problemas. Um monte de problemas, um monte de dúvidas. Só que isso vai fazer com que você cresça. Isso vai te diferenciar diante de Deus e diante dos homens. Não há glória quando você não corre risco. Não há valor quando você não corre risco. Se lance diante de Deus. Pai, esse desafio, não sei, Senhor, pode ser que eu passe vergonha. Se lance diante de Deus. Corra esse risco. Não há glória se você não corre risco, amado. Dessa forma, o critério para nós, para o exercício dos dons espirituais é que, versículo 2 ao 5, diz assim, que falem aos homens, edificando, exortando e consolando, de tal maneira que promovam a unidade na diversidade. Fale aos homens de tal maneira que promova a unidade na diversidade. Qual é a prova final, querido? Que tudo o que você faz, ele não produz discórdia, ele não produz divisão, ele não produz grupos específicos, ele não produz, a panela dessa é a panela daqueles dons e aquele pessoal, o pessoal da profecia, o pessoal da intercessão, o pessoal disso. A prova real, querido, é que ele produz unidade na diversidade. Essa é a prova real. Por isso, meu amado, no centro dessa orientação, entre o capítulo 12 e o capítulo 14, que nós lemos aquela relação de dons, tem o capítulo 13. E no centro dessa relação, onde ele está falando sobre dons, ele fala sobre algo excelente. No centro disso, há uma razão de ser. Ele diz assim, os dons, em resumo, são inúteis sem o amor. O versículo 31 do 12 diz assim, então procurai com zelo os melhores dons, mas eu lhes mostrarei um caminho sobremodo excelente. E aí ele começa a falar sobre o amor no capítulo 13. Antes de nós falarmos sobre dons, nós precisamos falar sobre o poder do Espírito Santo, que nós recebemos para testemunhar. Antes de nós discorrermos sobre dons, se nós temos ou não temos, nós precisamos fazer a pergunta. Primeiro, nós temos o Espírito Santo derramado para sermos testemunhas. Segundo, nós temos o amor. Porque se nós não tivermos amor, ele fala que não adianta nem falar a língua dos homens nem dos anjos. Não adianta ter dom de nada se não tiver o amor de Cristo, que é o ágape, que é se importar verdadeiramente com o outro, que é exercer o perdão quando as pessoas te ferem. Sabe, querido, que é se lançar diante de Deus por amor àquela pessoa, fazer coisas que talvez o mundo vai falar assim, nossa, que idiota, olha o que eles estão fazendo. Tem absoluta necessidade de amar as pessoas. De querer, sabe, de estar descontente entre aspas, ano após ano, Senhor, hoje, esse ano nós estamos com 500 pessoas, podíamos estar com 1000 pessoas. Senhor, nós estamos com 1000 pessoas, Pai, existem mais 1000 lá fora que precisam de Ti. Entende isso, querido? Que não é um número pela meta, mas pelo propósito, pela alma. Sabe, por tirar pessoas que estão trilhando um caminho de inferno. A supremacia permanente é o amor. Essa é sempre a avaliação, querido, que nós precisamos fazer dentro dessa igreja. Nós estamos amando aqueles que já estão aqui, para começarmos a querer amar os de fora. Por isso que nós prezamos tanto pela unidade. Por isso que nós fazemos tantas confraternizações. Por isso que volta e meia nós estamos nos reunindo e conversando. Por quê, querido? Que primeiro precisa exercer esse amor. Precisa expressar esse amor. Atendendo às nossas necessidades aqui, sim, mas olhando lá para fora, que precisam chegar pessoas para receber e conhecer esse amor. Eu quero encerrar essa palavra. Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz assim, porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. É Deus que faz tudo.
Você acabou de ouvir uma mensagem produzida pela Verdade que Liberta Curitiba, adorando a Deus, transmitindo vida, cultivando relacionamentos. Curta nossa página no Facebook, AV Curitiba.